Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui juntos, eu, você, o nosso Senhor, lendo a Palavra de Deus, ouvindo o Espírito Santo tocar os nossos corações. Então você que é cristão, meu irmão, minha irmã, venha fazer parte, se inscreva no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, venha caminhar conosco. Todos os dias, leituras de 15 a 20 minutos, leituras poderosas. Amém? Se você não tem o hábito da leitura, como eu também não tive, estou adquirindo esse hábito, venha caminhar conosco, que será uma bênção. O Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos ensinado. Como é bom estar na presença do Senhor, lendo a sua palavra. O crente, o cristão tem que se alimentar da Bíblia. Amém? Tantos minutos nós perdemos às vezes do nosso dia com coisas fúteis e por vezes deixamos de lado aquilo que é muito importante, que é alimentar a nossa alma, se aproximar de Deus através da leitura. Então venha, se inscreva no canal, que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? O Senhor te convida para este propósito. Vamos agora orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade e de seguida iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Oremos. Pai querido, eterno Deus, Senhor poderoso, Deus fiel e justo, Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova no dia de hoje. Senhor, perdoa nossos pecados, todos os nossos gestos, pensamentos, atitudes, olhares. Ó Senhor, perdoa se, ó Pai, começamos o dia de alguma forma, ó Pai, te desagradamos. Nos perdoa, Pai, porque queremos estar na tua presença, ó Pai, numa forma, Pai, que nós venhamos te ouvir. Nós não podemos estar na tua presença, ó Pai, de qualquer forma. Nós temos, ó Pai, que te buscar com um coração puro, um coração arrependido, e que neste momento, ó Pai, da leitura da tua palavra, ó Senhor, nada vem impedir, ó Pai, de ouvirmos a tua voz. Ó Senhor, tem misericórdia da gente. Fala, ó Pai, com os nossos corações. Abre nossa mente para o entendimento da tua palavra. O Senhor sabe, ó Pai, das necessidades de cada um dos teus filhos, mas que nós não venhamos aqui buscar aquilo que a gente quer receber, mas que nós venhamos receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Nos dá entendimento, sabedoria, nos dá ânimo, ó Pai, para a caminhada, ó Senhor, que cada vez mais nós venhamos estar no centro da tua vontade. Fala conosco, guia a nossa leitura, porque estamos aqui para te ouvir, ó Pai, aprender do Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 13. Amém, estamos no livro de Josué, capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Amém, todos encontraram Josué, capítulo 13, dando continuidade. Começa assim. Quando Josué estava bem velho, o Senhor disse: você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra, que vai desde o riacho de Sió, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e, na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbano e Misrefote Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As terras das tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés havia recebido as suas terras que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroé, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Fazia parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os jesuritas e os macatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca.
incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Gesuritas e os Macatitas não foram expulsos, eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroé, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote-Baal, Gat-Baal, Meon, Jassa, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibmá, Zeret-Saar, do monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben para serem propriedade delas. As terras da tribo de Gade, versículo 24. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa e Betonim, e de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão, incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Ninrá, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão até o lago da Galileia no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade para serem propriedade delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés para serem propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte à tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Glória a Deus. Dando continuidade, Josué capítulo 14. Amém? A divisão da terra de Canaã. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Calebe. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja,
Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Glória a Deus. Josué 13, 14 concluídos para a honra e glória do nosso Senhor. E vamos finalizar a nossa leitura no livro de João. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 19, meu querido irmão, minha irmã. João, capítulo 19. Abra sua Bíblia em João 19. Todos encontraram? João, capítulo 19, começa assim. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegaram perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas deles e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só pele de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe.
E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. A morte de Jesus, versículo 28. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diz as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Um soldado fura o lado de Jesus. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. O sepultamento de Jesus. Versículo 38. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, poderosa. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia. Amém, por mais uma oportunidade de ler a sua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Apesar das adversidades, dos problemas, o Senhor tem sido conosco fielmente. Amém? Então vamos orar ao Senhor agradecendo. Amém? Oremos. Pai querido, eterno Deus, Senhor, queremos te louvar, te agradecer pela tua grandeza, pelo teu infinito amor, pela tua bondade incomparável. Ó Senhor, como o Senhor é fiel, como o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Ó, grandes coisas o Senhor fez por nós, continua fazendo e continuará fazendo também, ó Pai. Como é bom te servir, te adorar, aprender do Senhor. Pai, obrigado por este momento de leitura. Obrigado, ó Pai, por nos trazer a recordação aos nossos corações tudo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Que nós não venhamos ser ingratos, ó Pai, e estar só pensando naquilo que o Senhor pode nos dar, mas que nós venhamos ser gratos por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Que nós venhamos cada vez mais descansar, ó Pai, tendo a certeza que o Senhor tem o melhor para nós. Nos ajuda a cada vez mais ser servos fiéis, que nós vamos nos arrepender verdadeiramente, Pai, dos nossos pecados e caminhar na Tua Palavra. Assim oramos, Pai, te agradecemos e que amanhã nós estejamos aqui juntos novamente para ouvir a Tua voz. Obrigado, Pai querido, Deus maravilhoso. Amém. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Amanhã estaremos juntos aqui novamente para a honra e glória do santo nome do nosso Deus. Amém? Compartilhe o vídeo com um parente, com uma família, com um irmão da igreja. Amém? Convide para que venha fazer parte desse propósito. Meu irmão, minha irmã, estou participando de um propósito lindo da leitura diária da palavra, que é ótimo. 15, 20 minutos, lendo todos os dias a palavra. Venha caminhar conosco. Convide uma pessoa para se alimentar da palavra de Deus com você, que será uma bênção. Amém? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e amanhã estaremos juntos novamente. Deus abençoe sua vida, fique com Deus.